Então, o contexto da Europa estava o seguinte: uma Europa do neocolonialismo, certo? Uma outra questão em particular que merece destaque é que o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra, mas já no início do século XX, a Alemanha, em determinados setores, já estava com um desenvolvimento parecido e até melhor do que a Inglaterra. E se incomodava os ingleses, se incomodava muito, certo? Então, isso contribuiu para que a Primeira Guerra Mundial ocorresse. Diante de tudo isso que ocorreu, né, essa disputa por áreas imperialistas, disputa pelo mercado mundial entre a Alemanha e Inglaterra, surgiu o que nós chamamos de a paz armada. Certo? Durante esse período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, as potências, né, europeias, as potências que se envolveram no conflito passaram por essa fase, a paz armada. Começaram a investir no desenvolvimento da indústria bélica. Até que no princípio gerou emprego, mas em compensação deu a falsa impressão de segurança. Então é como se as potências europeias pensassem o seguinte: para que eu esteja protegido de um, quem sabe, conflito mais adiante, eu preciso estar bem armado. A questão é que todo mundo pensou a mesma coisa. Certo? Uma outra questão também que contribuiu para isso foi a criação de alianças secretas, que formou os dois grupos, né, que são os protagonistas da Primeira Guerra Mundial: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Certo? Foram acordos secretos entre os países que fizeram formar esses dois grupos. A Tríplice Aliança com a Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente com a Inglaterra, França e Rússia. Não queremos que você saia memorizando nomes nem datas, mas tem determinadas coisas que a gente não pode ficar sem ter que gravar, né? Que é justamente o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, já que os países já vinham se preparando através dessa paz armada, da criação dos blocos, rua de cima contra a rua de baixo, certo? Mas precisava o estopim. O estopim veio com o assassinato, né, de Francisco Fernando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi assassinado na Bósnia por um jovem sérvio de um grupo extremista que não aceitava a dominação. A questão é que Francisco Ferdinando, ele foi assassinado junto com a sua esposa, e isso deu início a todo esse conflito. E aí, devido a isso, né, a Áustria apoia a Alemanha, vai para o lado da Alemanha, a Sérvia vai para o lado da Rússia e da França, que, por sinal, em falar da França, é bom a gente lembrar também da rivalidade, o revanchismo francês em relação, né, à Alemanha, que a França tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana territórios importantíssimos para a Alemanha, a Alsácia-Lorena, que eram territórios ricos em minérios, e que isso daí doía no coração do francês. Isso levantou ao que nós chamamos do nacionalismo exacerbado, né? E aí foi entrando na mente dos franceses de que eles necessitavam de uma revanche para retomar a Alsácia-Lorena, certo? E assim ter a sua alma lavada, certo? Então, com a morte de Francisco Ferdinando, iniciou os conflitos. Os conflitos, a gente pode dizer que foram divididos em duas partes: a guerra de movimentos e a guerra das trincheiras,
a guerra de movimentos, onde ambos os blocos se movimentaram pela Europa, certo? Com seus tanques, com sua infantaria, com seus aviões, com todos os seus equipamentos para chegar na fronte, né, no local onde iriam ocorrer os conflitos. Não houve guerra nesse período, né? Houve a organização para que isso tudo ocorresse. A guerra de fato ocorreu quando chegamos na fase da guerra de trincheiras. É que os alunos já viram e têm ciência disso, que os equipamentos para a guerra, né, os equipamentos bélicos, eles foram tão bem preparados, né, foi tão bem estudado a tecnologia para matar, que uma das soluções que se tinha para sobreviver em meio a todo aquele tiroteio era escavar túneis, né, e nesses túneis fazer os movimentos das tropas, certo? E também contra-atacar o seu oponente. Aí ficou durante muito tempo, certo? Foi de 1915 a 1916 a Guerra de Trincheiras. E durante esse período houve um equilíbrio, não houve muitas mudanças. Entre uma trincheira e outra estava lá a terra de ninguém, que era aquela terra a conquistar, né? Mas ninguém conquistava nada, porque o cara levantava a cabeça e levava um tiro. Aí, se não morresse com o tiro, abaixava. Do mesmo jeito, do outro lado. E passaram-se meses e meses, e chuva, e frio, e falta de alimentação, e ratos. Pessoas que morriam, estavam do seu lado, que você via apodrecer aquilo ali. Isso baixou o ânimo dos soldados, porque até então, quem foi para lá com ideia de nacionalista, com heroísmo na flor da pele aqui, começou a perceber que não valia a pena tanto aquele esforço, todo aquele conflito. Certo? E teve também, nesse período, certo? Vamos botar mais precisamente, em 1917, houve a saída, né, da Rússia da guerra, porque estavam lá vivendo a Revolução Russa. A Itália também, certo? Sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. E a entrada dos Estados Unidos na guerra. Certo? A entrada dos Estados Unidos na guerra foi algo decisivo. Foi o que decidiu a guerra. Durante todos esses anos de conflito, que eles achavam que só ia durar 4 semanas, né, mas durou 4 anos, durante todo esse período, os Estados Unidos vendeu para os países envolvidos na guerra. E aí, no final do conflito, o que é muito estudado hoje, é que os empresários norte-americanos começaram a entender que se a Tríplice Aliança vencer a guerra, como a Inglaterra, a França paga tudo que deviam. Então, os Estados Unidos entrou na guerra, certo que tem aquela história da questão dos ataques, né, dos alemães a navios dos Estados Unidos e etc. Mas a questão foi econômica mesmo. Preocupado com o prejuízo que poderiam ter, certo? Caso a Tríplice Entente perdesse, os Estados Unidos entrou no conflito e entrou como um rolo compressor. Também já entrou esbagaçando. Certo? Então, a Tríplice Aliança foi derrotada. Temos aí uma estimativa de 15 milhões de mortos nessa brincadeirinha, se é que podemos chamar de brincadeirinha. E, mais uma vez, o homem mostrou a sua capacidade de produzir atrocidades. Né? Tanta
tantas vidas perdidas, milhares de pessoas mutiladas, fábricas destruídas, plantações destruídas, a Europa arrasada. E no próximo vídeo nós vamos falar aqui a questão do Tratado de Paz, né, que foi o Tratado de Versalhes, e na verdade de paz não teve porra de nada, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso resumo. Valeu, um abraço a todos.